Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula de História 1 comigo, o professor Valber Silva Pimentel. E aí a gente vai dar continuidade, né, depois de tantas confusões aqui no nosso querido Amapá, depois de blackout, depois de tanta coisa, finalmente estamos voltando aí aos nossos estudos, beleza? A gente vai dar continuidade, então, falando um pouquinho, né, de história geral, mais exatamente sobre a história da África e da Ásia, né? Para ser ainda mais exato, sobre a independência das colônias asiáticas e africanas. Beleza? É um tema muito importante para a gente compreender, né, o século XX, entender até mesmo a questão da globalização, da economia, enfim, tudo isso nos ajuda a entender muito, né, sobre o nosso mundo hoje, como todo o conteúdo de história. Vamos lá, galera. Muito bem, então olha só, pessoal, talvez você tenha estudado, né, ou não, né, pode não ter dado tempo, mas enfim, os continentes africano e asiático, eles vão passar por um processo que a gente vai chamar de imperialismo, beleza? Esse imperialismo vai se dar a partir lá do século XIX, quando principalmente os países europeus vão estar passando pela chamada Segunda Revolução Industrial, né? É o momento em que a indústria vai estar se desenvolvendo, né? Grandes empresas, grandes corporações vão estar surgindo, e aí, nesse contexto, vai haver a necessidade, então, de mais matérias-primas, né, para suprir, né, a carência da indústria. Também começa a surgir a necessidade, né, de mercados consumidores para esses produtos que vão estar sendo, então, produzidos, né? Afinal de contas, não adianta nada você produzir alguma coisa e ninguém comprar, não é verdade? E aí, então, nesse contexto, no século XIX, que os países europeus industrializados vão então começar a colonizar, né, o continente africano, o continente asiático, beleza? Notadamente, a Inglaterra, a França, mais tarde a Alemanha também entra nesse processo, até mesmo a Rússia, o Japão também que vai exercer, né, um domínio sobre a região da Ásia, ok? Depois os Estados Unidos também entra nessa corrida. Então, quer dizer, esses continentes vão ser explorados, vão ser colonizados, ok? De maneira podemos até mesmo fazer uma pequena comparação com o Brasil, né? O Brasil foi uma colônia de Portugal por um bom tempo. Então, esses lugares também vão ser colonizados, ok? O que interessa para a gente é entender, então, que agora, no século XX, a África e a Ásia vão começar, então, a se tornar independentes, emancipados, né? Um processo que alguns livros colocam, né, como a descolonização da Ásia, da África, o livro que vocês usam, né, o fim dos impérios coloniais na Ásia e da África. Bom, o que é importante saber é que a Ásia e a África vão estar se tornando independentes, ok? Agora, por que que a Ásia e a África vão se tornar independentes nesse contexto histórico? Vamos lá, então, entender fatores que levaram às emancipações. A gente pode destacar, então, né, fatores comuns, tanto a África como a Ásia, ok? O surgimento de movimentos de autodeterminação das nações afroasiáticas. Como assim? Olha, em outras palavras, né, na Ásia, na África, começam a surgir movimentos que querem independência, né, que são esses movimentos de autodeterminação, que vão lutar até mesmo utilizando força armada para conseguir a independência, certo? Esses movimentos já existiam no século XIX, diga-se de passagem, porém, é claro, agora, no século XX, esses movimentos vão se tornar bem mais fortes, ok? Além disso, podemos citar o enfraquecimento dos países europeus após as duas grandes guerras. Então, olha só, galera, a gente já falou, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, que vai enfraquecer muito a Europa, né? Tanto é que a Inglaterra vai deixar de ser uma potência econômica, né, para dar lugar aos Estados Unidos. Quer dizer, a Inglaterra vai continuar sendo uma potência, porém, o primeiro colocado, podemos dizer assim, vai ser os Estados Unidos, né? Não será mais a Inglaterra. Tem a crise 29, que também vai ser mais um fator de enfraquecimento desses países. Depois vem a Segunda Guerra Mundial, que novamente vai destruir a Europa, né? Que a gente já conversou. Então, essas duas grandes guerras vão enfraquecer, né, essas antigas metrópoles, o que vai começar, então, a enfraquecer também esses laços coloniais, que é o que vai possibilitar o fortalecimento dos movimentos, né, pela autodeterminação, ok? Então, as duas grandes guerras também vão ser importantes para compreendermos esse processo de independência. Além disso, também podemos citar o uso da guerrilha como estratégia de luta emancipacionista, ou seja,
Via de regra, vai se utilizar, então, que a tática de guerrilha, né, de combate, conflito armado, para se conquistar a independência. É claro que vamos ter exceções, como a questão da Índia, que vamos já mencionar, porém, fora a Índia, a regra foi basicamente a luta armada, certo? Guerra de guerrilha, que são pequenos focos de combatentes que lutam, né, ali em momentos isolados contra a força, né, dominante, tá certo? É mais ou menos esse conceito de guerrilha, que é o que vai ser adotado na África e na Ásia, né, via de regra. Além disso, também temos a questão da Guerra Fria, você sabe muito bem, a Guerra Fria, conflito, né, ali indireto, né, União Soviética, Estados Unidos, que desejavam mais zonas de influência. Então, nesse contexto de Guerra Fria, que é quando está acontecendo essas emancipações, a União Soviética e os Estados Unidos vão apoiar essas emancipações, em busca, né, é claro, de ampliar suas zonas de influência. Além disso, também podemos citar a criação da ONU, né, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU vai, né, criar depois, em 1948, a Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos, em onde a ONU vai defender a autodeterminação dos povos. Então, a ONU, como uma entidade, né, supranacional, vai ter um peso importante no apoio a essas lutas emancipacionistas. E, né, também temos aqui a criação de zonas de dependência europeia em antigas áreas coloniais. Veja, apesar de toda essa independência, também vai ser comum acontecer de que essas áreas agora independentes vão continuar tendo uma certa ligação ainda econômica com suas antigas metrópoles, tá certo? Então, isso vai acabar acontecendo também, né? Apesar das metrópoles não exercerem mais domínio político, né, como havia antes, porém ainda vai restar ali uma dependência econômica, de certa maneira, certo? É algo que depois vai, né, se ampliar, né, depois com a criação de multinacionais, que vão se instalar, muitas vezes, sobretudo na Ásia, né, algumas de suas fábricas, e assim vai, ok? E aqui nesse mapa você tem, né, cronologicamente, o processo de emancipação, né, você consegue perceber, olha só, antes de 1950, notadamente a Ásia, né, o Oriente Médio vai se tornar independente, aqui também a África do Sul vai se tornar independente, antes de 1950, depois de 50 a 59, vamos ter, né, aqui Líbia, Sudão, Marrocos, Omã, aqui também Laos, Vietnã, Camboja. De 60 a 109, você percebe a maioria, né, dos países africanos aqui surgindo aqui nesse período, e depois de 1970 também teremos Angola, Namíbia, Moçambique, né, aqui, Burundi, aqui é Tangânia, que no caso seria a Tanzânia, na verdade, certo? Então aqui, né, o contexto aí você percebe, notadamente, após a Segunda Guerra Mundial, né, devido a esses fatores. Muito bem, então a gente vai falar aqui de alguns casos, né, alguns casos específicos, não vamos falar de todos, porque senão vai ser muito desgastante, né, muito prolongada a aula, ok? Bom, o primeiro caso é a Índia, né, vamos falar primeiro da Ásia. A independência da Índia é um caso muito próprio, né, porque vai ser feita, né, pela via não violenta. Mas, pois bem, o que a gente tem a falar sobre a Índia? Bom, em 1885 vai surgir o Partido do Congresso Indiano. Beleza, então perceba que aqui já teremos um movimento, né, pela emancipação, ok? E aí ele vai começar, então, né, a exigir a independência da Índia, ok? Porém, apesar de surgir no século XIX, a independência não vai ser conquistada no século XIX, vai demorar bastante ainda. Por quê? Porque havia vários problemas para alcançar essa independência, né? Por exemplo, a divisão em castas da sociedade hindu, né? Você já deve ter ouvido falar em castas, né? O que acontece? Dentro da sociedade hindu, existe uma ideia, né, que o ser humano, religiosamente falando, o ser humano foi criado, né, através de um ser fundamental, um ser primordial. E aí dizia-se que de cada parte desse ser teria surgido, então, os grupos sociais indianos, né, que a gente chama de castas, tá certo? Então, da cabeça desse ser nasceram os brahmanes, a casta sacerdotal, dos braços desse ser, né, nasceram os kshatriyas, que é a classe dos guerreiros, das pernas, né, dele teria surgido os vaixás, que são os comerciantes e artesãos, dos pés desse ser nasceram os shudras, né, que são os trabalhadores, e por fim, da poeira debaixo dos pés desse ser nasceram os dalits, que seriam aí os párias, né, aqueles que não têm direitos, são marginalizados, são eles que responsáveis por fazer tudo que a religião hindu, né, diz que é impuro, que é ruim, né, como trabalhar com os mortos, cuidar do lixo, etc. Certo? E aí o que acontece? São castas porque não havia mobilidade social. Então,
quem nascia Brahmane ia morrer Brahmane, quem nascia Shudra ia morrer Shudra, não havia casamento entre as castas, só podia se casar dentro da própria casta, então é uma sociedade muito rígida. E aí o que acontece? Que essa desigualdade, né, que existia com base na religiosidade hindu, era um fator que impedia a união da sociedade pela independência, né, uma vez que aqueles que eram oprimidos não iriam se unir, né, aos opressores, né, de maneira muito fácil, logicamente que não. Então, essa divisão dificulta, né, a independência da Índia. Além disso, também a Índia, além da religiosidade, né, a maioria ser hindu, religião hindu, havia também uma grande quantidade de muçulmanos, tá certo? E essa população muçulmana não se via representada no PCI. Então, quer dizer, o Partido Congresso Indiano era notadamente hindu, e os muçulmanos não se viam representados aqui. E isso acaba possibilitando a existência de conflitos entre hindus e muçulmanos, né? Então, quer dizer, os muçulmanos, lembra, né, religião monoteísta, né, eles acreditam em apenas um Deus, né, que é Alá. Os hindus, por outro lado, é uma religião politeísta, tem uma infinidade de deuses. Então, os muçulmanos criticavam os hindus por ter vários deuses, né? Os hindus criticavam os muçulmanos, né, por outras questões religiosas. E aí, os muçulmanos acreditavam que uma religião, um país, né, uma independência feita, né, pelos hindus iria acabar discriminando-os, né, alijando-os, né, tirando aí sua cidadania. Então, quer dizer, havia muitos conflitos entre hindus e muçulmanos, um não ia com a cara do outro, tá certo? Tanto é que em 1906 surgiu, né, a Liga Muçulmana, que é basicamente também uma entidade visando a independência da Índia, porém, é claro, chefiada pelos muçulmanos. Então, perceba que a sociedade hindu era muito dividida. Entre os hindus havia divisão, dentro da Índia havia divisão entre hindus e muçulmanos. Então, quer dizer, toda essas divisões acabou impossibilitando a independência da Índia, certo? Porque, é claro, é necessário unir todos os grupos, todas as classes, né, para se obter essa independência, algo que não se acontecia. Até que surgiu quem, né, um cara muito famoso, você já deve ter ouvido falar, que é o Mahatma Gandhi, né, esse sujeito bem aqui, simpático. O nome dele é Mohandas Karamchand Gandhi, né, mais conhecido como Mahatma, né, o iluminado, o grande espírito, tá certo? Gandhi. O que acontece? O Gandhi, ele é um cara, né, que era de uma classe ali meio intermediária, ele estudou muito tempo na Inglaterra, tá certo? Estudou direito, onde lá ele conheceu as obras de Henri Thoreau e Leon Tolstói. Porém, desses dois, esse aqui foi primordial, porque o Henri Thoreau era um escritor que defendia, né, a desobediência civil. Então, quer dizer, se o Estado não amparasse as necessidades do indivíduo, não havia por que o indivíduo respeitar as leis, basicamente era essa. Então, a ideia da desobediência civil, né, a resistência não violenta. Então, essas ideias vão impressionar Mahatma Gandhi. E aí, depois, quando ele termina a faculdade de Direito, ele vai se mudar para a África do Sul, onde lá ele vai vivenciar a questão lá do apartheid, a discriminação racial, né, dos não brancos, vamos falar já já. Ele, logicamente, por não ser branco, também sofreu essa discriminação racial. E aí, quando ele volta para a Índia, envolvido nessas ideias de Henri Thoreau, com essa experiência na África do Sul, ele decide, então, criar uma estratégia pela independência da Índia. Qual seria essa estratégia? A estratégia da não violência e da desobediência civil, ok? A partir já da década de 1920. Então, a gente vai ter vários movimentos aqui de greves, jejuns coletivos, boicotes, né, produtos ingleses. O exemplo principal desses boicotes foi em 1930, a Marcha do Sal. Mahatma Gandhi convocou a sociedade da Índia, toda a sociedade da Índia, perceba, independente da religião, a marchar rumo ao litoral a fim de produzir seu próprio sal. O que acontece? Nesse tempo, só quem podia vender sal para eles era a Inglaterra. Então, o que ele queria? Que todo mundo, cada um produzisse o próprio sal para não comprar mais, nunca mais, né? Não comprar mais da Inglaterra. Então, perceba, era um boicote coletivo aos produtos ingleses. É claro, e aí essa marcha do sal foi vitoriosa, ele chegou a ser preso, porém, mesmo ele sendo preso, todos os movimentos continuavam, por isso que a prisão de Mahatma Gandhi era totalmente inútil, né? Esse foi só um exemplo, também tinha um movimento que ele queria que todo mundo produzisse seus próprios tecidos para ninguém mais comprar roupas dos britânicos. Então, perceba, a estratégia dele não era uma estratégia armada, violenta, mas é uma estratégia, né, de boicotes, né, de jejuns, de desobediência civil, de não violência. E o que acontece? Então, graças à estratégia, ele conseguiu, então, fortalecer o movimento pela independência, a ponto de que, já no pós-Segunda Guerra, dentro de todos aqueles contextos que a gente falou, né,
finalmente vamos ter, né, a conquista pela independência aí da Índia, beleza? Que vai se dar aí em 1947. Nessa época também o Reino Unido, né, era governado lá pelo Partido Trabalhista, que aí ele decide, então, né, começar esse processo de independência, tá certo? E aí nós temos, finalmente, em 1947, a independência da Índia. Opa, bacana. Seguido, olha só, isso aqui é muito importante, de fragmentação territorial. Por quê? A Índia vai se tornar independente, beleza? Porém, vai se tornar, né, vai acabar se formando vários países. Então, vamos ter a Índia, né, de maioria hindu, beleza? A maioria muçulmana vai migrar, tá certo? E vai formar um país chamado Paquistão. Você tem no seu livro, você vai poder visualizar melhor essas diferenças. Então, a maioria muçulmana vai se mudar para o Paquistão, né? Logo, a Índia torna-se um país hindu, Paquistão torna-se um país muçulmano. Também nós vamos ter a formação do Paquistão Oriental, que depois vai mudar o nome para Bangladesh, também de maioria muçulmana, tá certo? Também é importante citar, vamos ter também independência aqui da Birmânia, que é o atual Myanmar, também do Ceilão, que é o atual Sri Lanka, né? O Ceilão, que já é de maioria budista, diga-se de passagem. Então, perceba que vamos ter a independência dessa região, porém a fragmentação territorial. Como a gente falou, devido a essas desavenças, né, entre muçulmanos e hindus, nós vamos ter essas diferenças, beleza? E aí, só para a gente terminar também aqui, né, inclusive é interessante citarmos, um ano depois, 48, Mahatma Gandhi vai ser assassinado, porque ele queria ainda lutar, né, pela união entre muçulmanos e hindus, porém um radical hindu que não aceitava essas ideias acaba assassinando, né, o grande Mahatma Gandhi. Só para dizer que o grande militante, né, da não violência acabou sendo morto pela violência. E para a gente fechar aqui, é importante citarmos também as grandes tensões, né, entre Índia e Paquistão, que inclusive existem até hoje, ok? O que acontece? No contexto de Guerra Fria, a Índia vai se unir, né? Vai se aproximar da URSS, tá certo? União Soviética, e o Paquistão vai se aproximar dos Estados Unidos, ok? E isso já vai ser, claro, um fator, né, de tensão. Além disso, existe um território que até hoje é cobiçado, né? Que até hoje existe, né, um conflito nesse território, que é a chamada Caxemira, no norte da Índia, que até hoje é disputada, né, tanto pelo Paquistão como pela Índia. Tanto é que nós vamos chegar até ali, né, entre 1947 e 48, a Guerra da Caxemira, que vai resultar na divisão da região, porém até hoje essa divisão é muito contestada, diga-se de passagem. As tensões vão aumentar em 74, quando a Índia vai testar sua primeira bomba nuclear, né, seguido depois, em 1998, pelo Paquistão, que também testa sua bomba nuclear. Então, só para a gente citar que até hoje existe essa região de tensão, né, entre Índia e Paquistão, chamada Caxemira, que pode também cair na sua prova, por isso é importante sabermos, tá certo? Muito bem, além disso, também podemos citar a questão do Sudeste Asiático. Muito bem, em 1949, vamos ter a independência da Indonésia, que era uma antiga colônia holandesa, muito bem. Em 1954, vamos ter a Conferência de Genebra, que vai trazer a independência da Indochina. O que acontece? A Indochina é essa região que hoje é o Vietnã do Sul e do Norte, Camboja e Laos, era uma região francesa, ok? Ela vai ser ocupada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, e depois, durante essa ocupação, nós vamos ter uma luta pela expulsão dos japoneses, que era chefiada, né, por Ho Chi Minh, ok? Muito bem, o que acontece? Então, eles lutavam para expulsar os japoneses e assim conquistar a sua independência, tá joia? O que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, com a expulsão dos japoneses, os franceses tentam reaver, né, sua colônia, e aí nós vamos ter a luta, a guerra pela independência da Indochina, tá certo? A guerra aí, né, entre a Frente de Libertação da Indochina contra os franceses. E essa luta que vai resultar em 54, né, da Conferência de Genebra, que vai trazer a independência da Indochina. Essa conferência vai trazer também a fragmentação territorial e a formação do Camboja, né, do Laos e do Vietnã, que era dividido, né, entre o norte, que era o Vietnã do Norte comunista, e o Vietnã do Sul, que era capitalista. Perceba aqui também, né, dentro do contexto da Guerra Fria, ok? E aí o que acontece? Isso vai acabar gerando depois a Guerra do Vietnã, né, que a gente pode falar aqui, que também vai acontecer no contexto da Guerra Fria. O que acontece? Bom, a Guerra do Vietnã, na Indochina, como a gente falou, era uma colônia francesa desde o século XIX. Durante a Segunda Guerra Mundial, vamos ter a invasão japonesa, e como a gente já acabou de comentar, vamos ter a luta aqui pela independência, né? A luta do Viet Minh contra a ocupação japonesa, a partir de 41, liderado pelo Ho Chi Minh, né, que é esse senhor bem aqui, tá certo? Como a gente falou após a Segunda Guerra Mundial, vamos ter a expulsão dos japoneses.
Porém, a França vai tentar ter de volta, né, sua colônia. Isso vai gerar uma nova guerra pela independência da Indochina contra os franceses. E em 54 vamos ter a Conferência de Genebra, né, trazendo essa independência da Indochina. Porém, como a gente acabou de comentar, essa independência vai vir através de fragmentação territorial, formação do Laos, do Camboja e do Vietnã, dividido em dois: República Democrática do Vietnã ao norte, República, né, do Vietnã do Sul, ok? Muito bem, o que acontece? No Vietnã do Sul, capitalista, né, nós vamos ter em 55, olha só, o golpe do general Ngo Dinh Diem, isso com apoio dos Estados Unidos. Bom, o que é importante saber, então, que aqui nós vamos ter o surgimento de uma ditadura, né, apoiada pelos Estados Unidos, a fim de manter, né, o domínio norte-americano sobre o Vietnã do Sul, tá certo? E aí, diante desse contexto, então, que fazendo oposição a essa ditadura no Vietnã do Sul, que nós vamos ter o surgimento da Frente de Libertação Nacional, que era uma entidade, no caso de inspiração comunista, que lutava contra a ditadura, que era apoiada pelos norte-americanos, pelos Estados Unidos, tá certo? Eles eram chamados pejorativamente de Vietcongs, tá? Mas o nome deles era FLN, Frente de Libertação Nacional, que através de guerra de guerrilha vai lutar no Vietnã do Sul contra a ditadura chefiada pelos Estados Unidos, ok? São esses carinhas bem aqui. Muito bem, então o Vietnã do Norte vai apoiar a FLN, tá certo? O Vietnã do Norte então, vai apoiar esses grupos no Vietnã do Sul que lutavam contra a ditadura. E detalhe, que a FLN também vai ser apoiada pela própria população. Então, quer dizer, para você perceber que essa ditadura que existia apoiada pelos Estados Unidos era extremamente impopular, ok? E aí, nesse contexto, então, que vai se dar a Guerra do Vietnã, porque os Estados Unidos vão apoiar o Vietnã do Sul na luta contra a FLN, e é a partir daí que se dá, então, a Guerra do Vietnã, tá? Em 1964, esse apoio norte-americano vai ser direto, né? Então, os Estados Unidos vão mandar soldados para lutar no Vietnã, vai visando combater guerrilhas, vai executar uma série de bombardeios ao Vietnã do Norte. Importante dizer que os Estados Unidos aqui vai utilizar muitas armas químicas, sobretudo napalm, certo? Que era um gel, uma espécie de um gel que corroía, que queimava tudo que alcançava. Então, esse napalm era muito utilizado nas florestas, né, do Vietnã para tentar encontrar, né, soldados guerrilheiros. E é claro, quando atingia pessoas, né, aquilo queimava, era uma reação horrível que acontecia ali, né. Em 1968, nós vamos ter a ofensiva do Tet, apoiado, né, pelo Vietnã do Norte, né, FLN, que vai ser uma grande ofensiva contra as forças norte-americanas aqui. E aí, é importante citarmos, né, olha só, que é uma cena muito clássica, né, e aqui foi quando uma aldeia no Vietnã do Sul foi bombardeada com napalm, né, e é muito clássica essa cena dessa criança, ela tem seu corpo queimado por napalm, tá certo? Passou uma série de cirurgias e tudo mais, e essa foto circulou o mundo, e são fotos como essas, né, assim como vídeos que se pareciam também na televisão, que fizeram com que os Estados Unidos perdessem o apoio da opinião pública. Então, isso é muito importante citar, que os Estados Unidos perdeu a opinião pública, né, que era contrária à guerra. Aqui que vão aparecer os hippies, por exemplo, protestando contra a guerra, músicas, né, contrárias à guerra também. Vamos ter várias manifestações, né, pelo fim do conflito. Então, é importante citar que os Estados Unidos foram para a guerra, porém, eles perderam o apoio. Então, a população norte-americana era contrária à guerra. A opinião pública internacional era contrária à guerra do Vietnã, ok? E aí, em 72, vamos ter ainda uma ampliação da ação norte-americana, bombardeando também o Laos e o Camboja, destruindo aldeias inteiras para tentar conter o apoio popular FLN. Então, é interessante citar que enquanto os Estados Unidos perdiam o apoio, a Frente de Libertação Nacional ganhava apoio, tá certo? E tudo isso vai acabar, então, gerando, né, um enfraquecimento dos Estados Unidos. Tanto é que em 1973, né, os Estados Unidos vão sair do Vietnã, e aí que a gente se dá, então, que a gente fala que os Estados Unidos vai perder a Guerra do Vietnã. Então, a Guerra do Vietnã praticamente é o primeiro grande conflito, né, que os Estados Unidos perde, né, eles vão sair, vão bater e retirar do Vietnã em 73, e em 75 nós vamos ter a tomada de Saigon, né, pelas tropas do Vietnã do Norte, resultando em 76 pela reunificação do Vietnã sob influência comunista, surgindo aqui a República Socialista do Vietnã. Então, quer dizer, o Vietnã vai ser o grande conflito que os Estados Unidos vai perder a guerra, né, e vai perder justamente porque, sobretudo, porque primeiro ele perdeu o apoio, né, da opinião pública. E só para citar aqui alguns números de guerra, né, vamos ter 2 milhões de civis mortos e 1 milhão de soldados vietnamitas mortos, contra 58 mil soldados norte-americanos mortos, 300 mil feridos e outros 2 mil desaparecidos. Como a gente falou, os Estados Unidos vai perder o apoio da opinião pública,
resultando aqui da derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Por isso que até hoje temos muitos filmes, né, que falam sobre a Guerra do Vietnã, porque até hoje é uma coisa que os Estados Unidos não consegue superar, né, essa grande derrota. Beleza? Muito bem, galera. Então, olha só, falamos da Ásia, vamos falar então um pouquinho aqui da África, beleza? Bom, a independência da África, a gente já viu naquele mapinha, os fatores são os mesmos, né? Aí, período pós-guerra, Guerra Fria e tudo mais. Importante citarmos que antes da independência da África, já existia na África uma coisa chamada pan-africanismo. O que foi o pan-africanismo? Uma espécie de movimento político, né, que surge no século XX, que vai buscar a união dos povos africanos. Isso através da ressignificação do conceito de raça. Acontece, raça até então tinha um significado muito pejorativo, né? Porque vinha muitas teorias raciais do século XIX, que dizia que a raça negra era inferior à raça branca, aquela balela, né? Racista, né? Que existia. E aí, o pan-africanismo vai ressignificar o conceito de raça. Vai dizer o que, olha, povos da África, nós temos que nos unir pela independência, temos que nos unir contra o colonialismo. Então, temos que dar realmente significado a essa identidade para lutar pela independência, tá certo? Então, o pan-africanismo vai ser, então, esse movimento surgido, né, aí buscando a unificação dos povos africanos pela independência. Além disso, também é importante citarmos o conceito de negritude, que é um conceito mais cultural, podemos dizer assim, né, trazendo o ideal de solidariedade racial no plano cultural. A gente tem vários poemas, vários livros, né, músicas, né, trazendo essa ideia da negritude. Então, perceba, tudo isso buscando uma união dos povos africanos, né, contra o colonialismo, certo? E isso, é claro, vai ser muito importante na luta pela independência. Bom, falando um pouquinho dos movimentos pela emancipação, a gente vai falar de alguns aspectos gerais, tá certo? Também da África, né, os movimentos de independência da África. Importante citarmos que esses movimentos de oposição ao colonialismo tinham um forte teor nacionalista, ou seja, ao lutar, né, contra o domínio colonial, essas nações faziam uma oposição ao estilo de vida ocidental, então eles valorizavam muito o seu estilo de vida próprio, isso era uma forma de criticar o domínio ocidental, né, o domínio colonial sobre esses países. Citando alguns casos de independência, podemos citar aqui a Argélia. A Argélia se tornou independente em 1962, ela era uma colônia africana, colônia francesa, perdão, e se tornou independente através de um grande, né, um longo conflito que se deu, né, através da tática de guerra de guerrilhas. E aí eles vão conquistar sua independência em 1962 e vão surgir de inspiração para outros movimentos, né, mais tarde aí, ok? E aí vamos ter vários movimentos de independência, tá certo? A Argélia vai ser um dos primeiros a se tornar independente. Os últimos a se tornar independentes são as colônias portuguesas, tá certo? As colônias que pertenciam a Portugal, né, também vão utilizar a técnica, né, a tática de guerra de guerrilhas, e essas independências vão surgir no contexto de queda do regime salazarista. O que acontece? O regime salazarista era um regime ditatorial de inspiração fascista, que surgiu ainda na década de 30 em Portugal, vai continuar existindo até 1974, né? Depois que, quando morre Oliveira Salazar, né, vem aí um general, né, que fica no seu lugar, porém ele não tinha o mesmo prestígio, podemos dizer assim, ele não vai conseguir manter o seu poder. Em 1974, esse regime salazarista vai ser deposto através de uma revolução de jovens oficiais chamada Revolução dos Cravos. Então, é interessante citar que após a Revolução dos Cravos, que vai por fim a ditadura, né, salazarista em Portugal, que nós vamos ter a independência das colônias africanas, né, colônias portuguesas que existiam na África. Essas colônias, notadamente Moçambique, Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau, ok? E aí, citando aqui alguns exemplos, Angola, né, que é uma dessas ex-colônias portuguesas, vai se tornar independente, né, através de um conflito, porém, depois, né, da independência, que vai ser feita através do movimento popular de libertação de Angola, MPLA, nós vamos ter uma guerra civil, né, em que o MPLA, de inspiração socialista, vai lutar contra esses dois grupos de inspiração capitalista, né, apoiados pelos Estados Unidos, que era o UNITA e o FNLA, certo? Então, vamos ter guerra civil ainda depois da independência para ver quem ficava no poder. Em Moçambique, né, nós vamos também ter um processo de conflito. Após a independência, vamos ter a criação de um regime socialista, liderada pela Frente de Libertação de Moçambique, né, que é chefiado, inclusive, por esse cara, né, Samora Machel, né, que é um cara muito popular, né, na década de 80 acaba morrendo depois da queda, né, do avião onde ele estava, tá certo? Então, é interessante citarmos que aqui a gente também vai ter, né, a presença aí da questão
da Guerra Fria, com esses movimentos socialistas, né, lutando aí pelo poder, ok? Bom, falando um pouquinho agora sobre pós-independência, é importante citarmos que nós vamos ter, depois da independência, a permanência de muitos problemas, tá certo? Em muitos desses países africanos. A questão, por exemplo, da segregação racial, como na Rodésia do Sul, e na União Popular Africana do Zimbábue. Então, vamos ter regime de segregação racial, ou seja, que impediam, né, o acesso à população negra aos direitos civis, direito de participação política, direito à liberdade, né, então dava uma série de privilégios à população branca. Então, ainda vamos ter existência de regimes, né, de segregação racial, tá certo? Isso explica também muitas desigualdades, né, social, racial, né, que vai continuar existindo nesses países. Vamos também ter problemas étnicos, né, como, por exemplo, a Nigéria, né? A Nigéria é um país dividido, né, entre várias etnias, né, entre elas podemos citar os Hausás, os Yorubás e os Ibós. E essas etnias vão entrar numa guerra civil, né, chamada Guerra de Biafra, que vai se dar entre 67 e 70. Né? Então, quer dizer, o que acontece? Quando ocorre a colonização da África, então, muitas etnias que eram rivais vão ser obrigadas a conviver no mesmo território. E aí, quando ocorre independência, essas etnias rivais começam a lutar entre si para ver quem ficava no poder, né? Então, isso vai acabar gerando várias guerras civis, tá certo? Vão ser guerras étnicas. Outra questão também, em Ruanda, em 1994, nós vamos ter um genocídio, né? O genocídio Tutsi. O que acontece? Os Hutus, né, vão matar, né, vão assassinar milhares de Tutsis, né, em Ruanda, apenas, né, pela questão étnica. Então, perceba que esses problemas vão acontecer devido justamente, né, à permanência dessas estruturas ainda coloniais nesses países africanos, ok? E aí, para a gente fechar, a África do Sul e o Apartheid, tá certo? Então, esse aqui é um caso clássico, né, de problemas aqui pós-dependência. O que acontece? A África do Sul vai se tornar independente, né, em 1931, tá certo? Então, vai ser bem antes, né, da Segunda Guerra, diga-se de passagem. Porém, na África do Sul, quem vai assumir o poder vai ser a minoria branca, né, que vai criar um regime segregacionista chamado de apartheid. Então, segundo o apartheid, a população não branca era negada, tinha negado os seus direitos políticos, né, econômicos e sociais. Então, por exemplo, na África do Sul, haviam locais, por exemplo, que só podiam ser frequentados por brancos, né, negros não podiam frequentar. Também vários direitos políticos, né, direitos sociais, direitos civis eram negados à população negra. Né? Então, a população branca, a minoria branca, oprimia de várias formas a população negra, tá certo? A população não branca, ok? Isso era o apartheid, um regime extremamente violento, né, cruel contra a população não branca. Bom, o que acontece? A partir da década de 60, nós vamos ter um crescimento aqui da luta contra o apartheid, ok? Vamos ter o surgimento do Congresso Nacional Africano, que vai ser um movimento lutando contra o apartheid, tá certo? Que vai ser chefiado, né, liderado pelo grande Nelson Mandela, diga-se de passagem. Em 1960, a gente vai ter vários marcos, né, dessa luta. Em 1960, vamos ter o massacre de Sharpeville, quando a polícia branca, né, vai massacrar, né, violentamente pessoas negras que lutavam, protestavam contra o apartheid. Então, esse protesto não violento vai ser massacrado, né, pela polícia, tá certo? Várias pessoas mortas, né, feridas aqui em Sharpeville. Vamos ter com isso a extinção do Partido do Congresso Nacional Africano, bem como também a prisão de Nelson Mandela, certo? Porém, mesmo com isso, né, a luta contra o apartheid vai continuar, sobretudo na década de 80, né? Em 84, nós já vamos ter a atuação, né, do bispo Desmond Tutu, o bispo anglicano, aqui na luta contra o apartheid. Na década de 80 também vamos ter vários embargos internacionais à África do Sul, ou seja, várias empresas vão se negar a comercializar, empregar pessoas na África do Sul, né, enquanto existisse o apartheid. Então, vamos ter um grande movimento internacional de pressão, né, pelo fim do apartheid. Isso vai levar, em 1989, né, a volta à legalidade do Partido do Congresso Nacional Africano, né, então vai voltar a atuar, né, legalmente, lutando contra o apartheid, e finalmente, em 1991, vamos ter a libertação de Nelson Mandela, né, bem como a extinção, finalmente, do regime do apartheid, né. Nelson Mandela, depois de 94, vai ser eleito presidente, né, da África do Sul, e a África do Sul até hoje, apesar de já não existir mais apartheid, é claro, luta, né, pela diminuição das desigualdades sociais, afinal de contas, o regime do apartheid acabou deixando marcas profundas na sociedade sul-africana
infelizmente. E para a gente fechar finalmente aqui o nosso assunto, falando da Conferência de Bandung, o que acontece? Então, perceba que durante a década de 50, 60, 70, vai surgir vários países, né, novos países, tá certo? E o que acontece? Em 1955, esses novos países que surgem vão se reunir na Indonésia, certo? Na chamada Conferência de Bandung. O que eles vão fazer, né? Nessa conferência, né, na Indonésia, eles vão afirmar o compromisso, né, de se tornar-se, né, não alinhados. Ou seja, diante do contexto de Guerra Fria, esses países vão dizer o quê? Vão declarar, né, que eles não são nem pró-Estados Unidos, nem pró-União Soviética. Não estão alinhados nem a um bloco, nem a outro, né? São países independentes, né? Então, é chamado bloco dos não alinhados, procurando ter aqui uma postura independentista frente à Guerra Fria. É aqui que vai surgir o conceito de terceiro mundo. Qual era a ideia? O primeiro mundo era o mundo capitalista, o segundo mundo, o mundo socialista, e o terceiro mundo, então, seria os países independentes, né? Postura independente, tá certo? É claro que depois, ao longo do tempo, o terceiro mundo acabou ganhando outro significado, né? O significado de países subdesenvolvidos, países muito pobres, tá certo? Porém, aqui vai surgir o conceito de terceiro mundo. E aí, no seu manifesto, como a gente comentou, esses países buscavam combater a discriminação racial, combater o colonialismo, bem como também a corrida armamentista. Então, é uma conferência muito importante, né, os blocos dos países não alinhados que buscavam ter uma postura independente no contexto da Guerra Fria. Ok, galera? Então era isso. Muito obrigado, então, pela sua participação. Espero que você tenha compreendido bem o assunto. Se for necessário, pause o vídeo, então volte, assista de novo. Qualquer coisa pode colocar também comentários aí no vídeo, né? Suas dúvidas, sugestões, que a gente responde assim possível. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Forte abraço, né? E valeu!